Olá, alunos, aqui é a professora Janaína, de Ensino Religioso. Nós vamos dar início à nossa aula de guia número 4, para as turmas de 8º e 9º anos. Nós vamos, antes de fazer a leitura da guia 4, explicação das atividades, eu vou só fazer um comentáriozinho com vocês da guia 3, certo? Da atividade da guia 3, e responder aqui com vocês. Na primeira questão da guia 3, tem dizendo o seguinte: produz um resumo de 10 linhas sobre as principais ideias do texto. Desenvolvimento tecnológico lança questões sobre o futuro do trabalho. Então, eu queria de vocês um resumo de 10 linhas, que você podia pegar as principais partes do texto, que você podia pegar, fazer uma síntese, de uma forma mais breve sobre o texto todo, completo, para que vocês possam compreender melhor o texto a partir da escrita, certo? Na segunda questão tem dizendo o seguinte: na sua opinião, qual deve ser o perfil do profissional do século XXI para se adequar às mudanças do desenvolvimento tecnológico? Nessa pergunta eu senti um pouco de dificuldade de alguns alunos, por não entender um pouco o que é o século XXI, que é normal, vocês estão aprendendo, é o século atual, do qual nós estamos vivendo hoje. Alguns não entendiam muito a palavra perfil, que é essa pessoa, o que ela precisa ter para ser um trabalhador que tenha qualidade dentro dessa sociedade atual, mas são certas questões que com o tempo vocês vão assimilando mais. Então, qual seria esse perfil? Que trabalhador é esse, que deve ter essa qualificação para poder continuar no mercado de trabalho? Então, o perfil do profissional do século XXI é estar preparado com cursos e familiarizado com as tecnologias atuais. São cursos de informática, idioma, então tudo que faça com que ele esteja dentro deste mercado de trabalho. Então é uma pessoa que ela precisa se especializar mais e ela precisa ter familiaridade com as novas tecnologias, com a rede social, com o celular, com o próprio computador, que o computador não é só você entrar no Facebook, é você ter noção do Word, de várias ferramentas que possibilitem e melhorem o trabalho, certo? E qualifiquem ele para este trabalho. Então, vamos lá. No texto, que eu vou lendo parte do texto e comentando da guia 4, certo? Na guia 4, gente, vou colocar aqui. Nessa aula, nós vamos refletir sobre a realidade do desemprego com o surgimento das novas tecnologias. A substituição do homem pela máquina, que tem sido um dos maiores problemas que geram o próprio desemprego. Então, a gente vai entender um pouco esse problema que é essa substituição, que é essa diminuição de trabalho e que faz com que as pessoas elas estejam perdendo a sua renda e perdendo o seu próprio nível de trabalho aí, ok? Aqui tem escrito o título do texto: Profissões e mercado de trabalho. Mudanças no mundo do trabalho. Aqui eu coloquei uma imagem para quem tem o guia no WhatsApp ou então impresso. Coloquei aqui uma fila de pessoas sendo sugadas pela máquina, que dá a entender isso, que essas pessoas elas estão deixadas para trás. Elas não são mais, não tem mais a possibilidade de estar naquela fila. Então, fala muito do que a gente está querendo tratar aqui, que é a questão do desemprego. Então, vamos ler aqui o texto. Nas 2 últimas décadas, vem ocorrendo grandes modificações no âmbito do trabalho. Tais mudanças provocam um declínio inevitável nos índices de emprego e a redução da força de trabalho em escala mundial. Essa nova era do trabalho, chamada de terceira revolução industrial, preconiza um momento de mudanças tecnológicas, mudanças nas comunicações, bem como na organização do trabalho, que tem provocado desemprego tecnológico e, consequentemente, promovido insegurança e temor. Atinge em especial as gerações de escritório, para quem o trabalho era seguro e estável. Então, gente, esse texto aqui trata da nova era do trabalho, essa nova forma de ver o trabalho, que é chamada de terceira revolução industrial ou revolução tecnológica, revolução dos computadores. A terceira revolução industrial, chamada também de revolução informacional,
começou em meados do século XX, ou seja, já no século passado. Momentos em que a eletrônica aparece como a verdadeira modernização na indústria. Então, nós estamos vivendo, é isso que o parágrafo está dizendo, uma nova era, né, no meio do mundo do trabalho. A mão de obra jovem, entre 15 e 24 anos, também sente na pele dificuldade de ser absorvida pelo mercado de trabalho. Daí explica-se a corrida incessante por qualificação, na busca pela empregabilidade e que nem sempre tem garantido bons resultados, né? No segundo parágrafo, ele está falando que essa juventude, né, entre 15 e 24 anos, também tem sofrido com desemprego. Antes, só quem sofria com desemprego era mais quem? Era mais as pessoas mais que eram mais maduras, né, que já estavam beirando a ser idosas, né, pessoas que já era para se aposentar, se quisesse se inserir no mercado de trabalho ficava mais difícil. Hoje não, está mais generalizado, não são mais os idosos, nem as pessoas mais maduras, né, que estão fora do mercado de trabalho. Os jovens também, infelizmente, né? Essa é uma realidade que afeta hoje a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Pesquisas realizadas em diversas áreas profissionais, como psicologia, economia e sociologia, constatam que o desemprego tornou-se um dos maiores problemas da sociedade atual, que aflige inúmeras pessoas, independente de gênero, faixa etária ou grau de escolaridades. Então, esse parágrafo aqui que está falando dessa pesquisa, né? Para entender que essa questão do desemprego vai pegar todo mundo, como eu já falei, né? Depende de se é homem, se é mulher, se é jovem, né? Se é idoso, se é mais maduro, ou o grau de escolaridade. Nós temos aí exemplos de pessoas com nível superior que, infelizmente, ainda não estão inseridas no mercado de trabalho, né? Humanos ou máquinas? No entanto, o desemprego não é um fenômeno novo, característico apenas dos dias de hoje. Desde a invenção da máquina a vapor, marco da primeira revolução industrial, há cerca de 200 anos, o homem vem transferindo para as máquinas o trabalho que antes era realizado através da força humana. Por que então as pessoas estão estranhando o aumento do desemprego que ocorre atualmente, se historicamente ele sempre existiu nos momentos de mudanças que atingem o mercado de trabalho? Então o texto aqui está falando o que, gente? Que sempre existiu desemprego, né? Desde antes até atualmente o desemprego ainda é algo que a gente convive, né? E mesmo assim gera um espanto. Vamos entender por que existe esse espanto. Primeiramente, este temor diante do desemprego se deve ao fato de que as estatísticas hoje apontam para números assustadores nos índices e com previsão de crescimento para as próximas décadas, pois não se trata apenas de um movimento de transição provocado pela redução de alguns cargos considerados passados, em contrapartida do surgimento de outras funções criadas por uma tecnologia moderna. Diz respeito à mudança de paradigmas que causam modificações na maneira de executar o trabalho e, consequentemente, nas formas de relacionamento das pessoas no âmbito do trabalho, bem como na organização de toda uma sociedade. Então, pessoal, essa parte aqui vai falar que eles perguntam por que as pessoas se espantam, né, com o desemprego, se não é algo novo. Ele mesmo responde, afirmando que o número do desemprego é assustador, com previsões de aumento para as próximas décadas. As pessoas se espantam por isso, porque o desemprego ele está aumentando muito mais do que era antigamente, né? Pois não se trata apenas de um momento de mudança, transição, que reduz alguns cargos e surgem outras funções, né, criadas pela tecnologia. Diz respeito a mudanças de paradigma. O que é essa palavra, gente? Paradigma. Paradigma é padrão, né, que muda toda uma organização da sociedade. São as regras, né? Então vai mudar tudo, muda tudo. Todas as regras do trabalho estão sendo modificadas, né? Então vamos pensar em exemplo, né? Os profissionais eles terão que ter mais qualificação de acordo com as novas tecnologias. Eles vão ter que ter outros tipos de capacitação, eles vão ter que se adequar, né, às novas tecnologias. E a gente pode exemplificar com o taxista, né? Nós temos o taxista e o Uber, né, que é um aplicativo
que também faz esse mesmo serviço, parecido com o do táxi. Então o Uber ele é muito mais especializado, né? O aplicativo, motorista de aplicativo, né? Que a gente chama, que não tem só o Uber, mas tem vários outros. Mas que tem que ele trabalha numa rede de informação, né? Com um celular, a pessoa marca a sua viagem, né? Escolhe quem é o motorista e esse processo ele barateou muito, né, a viagem e fez com que o taxista ou ele mudasse, né, ou então ele acabaria perdendo. Então ele mudou, fez várias promoções, também se inseriu dentro desses aplicativos. Hoje existe também taxistas, né, que trabalham com o aplicativo e eles precisam, né, se sobrepor a essa questão, né, a esse novo modelo, né. Como é que eles se sobrepõem? Colocando a sua qualidade, né, a segurança, e aí existe uma concorrência e acaba, né, tendo uma transformação do mundo do trabalho com essa nova forma de viagem, né, de levar as pessoas de forma de pagamento. Ok? Continuando aqui, gente. No 6º parágrafo, né, no último parágrafo aqui diz o quê? Diante desse contexto, podemos fazer um outro questionamento. O que há de diferente na atual situação do desemprego que testemunhamos? O que é que há de diferente? A grande diferença manifesta é a velocidade com que as novas tecnologias se desenvolvem e se modifica o processo produtivo. Como consequência, o processo de substituição do ser humano pela máquina é intensificado. Máquinas programadas e robôs passam a fazer o trabalho de dezenas de seres humanos, cada vez mais e de forma eficiente, ágil, limpa, silenciosa e que, além do mais, não estão sujeitas às intempéries naturais e não reivindicam aumentos salariais e melhorias nas condições de trabalho. Então, atualmente, a diferença do desemprego, né, de hoje para o desemprego de antes é essa, que a tecnologia está cada vez mais veloz e as máquinas estão cada vez mais substituindo o homem. E é muito mais rentável para o mundo econômico, né, muito melhor. Por quê? Porque não reivindica salário, não tem problemas de saúde, então tudo isso facilita para que essas máquinas sejam substituídas. Na atividade aqui de vocês, tem dizendo o seguinte: primeira questão, que mudanças você percebe que estão ocorrendo no trabalho e no emprego? Que mudanças, né? Você pode perceber, pode falar esse exemplo aqui do táxi, né? Do motorista de aplicativo, e você pode falar outros exemplos também de que mudanças que você está percebendo. Segunda questão, como